Vamos lá, pessoal. Então, próxima questão de planejamento e controle da produção, da atividade 2. Ela diz o seguinte: o planejamento mestre da produção, PMP, é a continuação do planejamento agregado. O arquivo gerado nessa fase de planejamento é o plano mestre de produção. O PMP possui um horizonte menor que o plano de produção. Pode-se trabalhar, por exemplo, com um planejamento de até 3 meses. Caso se estenda, o PMP pode ficar sem validade, pois várias alterações na demanda e no fornecimento podem ocorrer, tornando inútil o PMP nos períodos mais à frente. Considerando os dados que fazem parte da estrutura do planejamento mestre da produção, assinale a opção correta. A primeira diz o seguinte: o PP deve possuir um horizonte menor que o PMP. O prazo de planejamento é menor. O próprio enunciado aqui já diz, né, pessoal? O PMP possui um horizonte menor que o PP. Então aqui ele está dizendo o contrário, tá? O PMP que tem um horizonte menor e não o PP. Beleza? Então essa aqui a gente vai descartar. Essa aqui a gente descarta. Beleza? Ok. A 2 diz o seguinte: o planejamento agregado é a continuação do planejamento mestre da produção. Trouxe aqui alguns trechos para esclarecer para nós, né? Esse trecho aqui diz o seguinte, ó: o planejamento mestre da produção é a continuação do planejamento agregado, tá? Então, primeiro é feito o planejamento agregado, depois é feito o planejamento mestre. Então, novamente, aqui ele está dizendo o contrário, né? O arquivo gerado nessa fase de planejamento é o plano mestre de produção, PMP e tudo mais. Beleza. Então, aqui ele está dizendo o contrário, tá? Pegadinha aí. Beleza. Na 2 ele diz o seguinte: estoque final sem PMP não fazem parte do arquivo do PMP. Pessoal, o que nós temos que ter no arquivo PMP quando a gente vai fazer o planejamento mestre da produção, né? Quais são os principais itens ali que a gente vai preencher para um determinado exemplo, né? O que nós temos aqui, ó, no arquivo PMP? Previsão de demanda independente, pedidos em carteira, demanda, estoque final sem PMP. Então essa aqui já está incorreta, né? Ela está dizendo que não faz parte do arquivo. Não, a gente tem que considerar também aqui. Estoque atual / projetado, disponível para a promessa, PMP e liberação do PMP. Isso aqui a gente vai montando aí um planejamento de acordo com algumas demandas, regras de lotes econômicos, tudo mais, a gente vai montando. Mas enfim, dentro aqui do arquivo a gente tem sim o estoque final sem PMP. Então a gente descarta essa aqui. A quantidade de estoque real e planejado fazem parte do arquivo PMP. Essa aqui está correta, que é justamente isso aqui, ó. Estoque atual ou real / projetado com PMP. Beleza? Então, essa aqui seria a alternativa. A última, o PMP podem ser trabalhados com horizonte de anos. Na verdade, o PMP é com horizonte de meses, né? O próprio enunciado diz que ali geralmente 3 meses, tá? É para geralmente 3 meses que é feito. Esse exemplo aqui mesmo mostra algumas semanas, né? Um exemplo aqui de 1 mês e meio, né? Então, assim, é até 3 meses. E se passar, não é um prazo indeterminado, mas assim, não chega a ser anos. Beleza? Então, essa aqui seria a correta.